Olá, alunos do sétimo ano, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. Mesmo que distantes, eu estou muito feliz por estar com vocês em mais essa aula, em mais uma semana, mais um mês que se inicia. E na aula de hoje, nós vamos estudar um assunto muito legal, tá certo? Que é o sujeito e o predicado. E aí, vocês já ouviram falar nesses dois termos tão importantes para os nossos textos, para as nossas comunicações no dia a dia? Vocês já ouviram falar sobre eles? Pensem aí. Olhem só. Sujeito. Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. Então, o sujeito é um ser, tá bom? Que a gente fala alguma coisa sobre ele. Por exemplo, aqui, ó, a mãe cozinhava ovos para o jantar. Então, no caso, nesse exemplo, o sujeito é a mãe, porque é o ser, né, que está praticando uma ação de cozinhar os ovos e é o ser que a gente fala alguma coisa sobre ele, tá bom? Então, o sujeito sempre vai ser aquilo que a gente fala, certo? E temos também o predicado. Predicado, termo sobre o qual o restante da oração diz algo. O mesmo exemplo, a mãe cozinhava ovos para o jantar. Então, o que a mãe estava fazendo? Cozinhava ovos para o jantar. Dessa forma, cozinhava ovos para o jantar é o predicado, porque é o que se diz sobre a mãe. Tá bom? Então, a mãe é o sujeito e cozinhava ovos para o jantar é o predicado, pois indica o que a mãe estava fazendo, que ação ela estava praticando. Agora, nós vamos estudar especificamente o sujeito, tá certo? Bom, como é que esse sujeito se coloca, como é que ele vem nos nossos textos, nas nossas orações? Primeiro, na ordem direta, quando o sujeito aparece antes do predicado. Tá bom? Por exemplo, a mãe cozinhava ovos para o jantar, dessa forma. O sujeito é a mãe, que é o primeiro que aparece, e depois vem o predicado, o que se diz sobre a mãe. Então, a mãe vem primeiro, ordem direta, e depois o predicado. Já na ordem inversa, o sujeito aparece depois do predicado. Por exemplo, cozinhava ovos para o jantar a mãe. Então, vocês observem que a mãe aqui passa a ser o último termo da oração. Então, aqui houve uma inversão e a mãe foi para o final, né, que é o sujeito, e o predicado foi para o início. E também esse sujeito pode aparecer no meio do predicado. Por exemplo, para o jantar, a mãe cozinhava ovos. Então, ao início do predicado, depois vem o sujeito, a mãe, e cozinhava ovos. Dessa maneira, esse sujeito pode vir no início, no final ou no meio da oração, tá certo? O sujeito pode ocupar essas três posições. No início, antes do predicado, no meio, entre o predicado e no final, depois do predicado. Três posições que o sujeito ocupa na oração, ok? E os tipos de sujeito? Professor, agora a senhora me pegou. Não estou lembrando quais são os tipos de sujeito. Vamos descobrir juntos? Então, as orações possuem sujeitos determinados, e são aqueles sujeitos que a gente pode identificar claramente nos nossos textos. Sujeitos indeterminados, né? Como o próprio nome já diz, a gente não consegue determinar o certo, quem foi que praticou a ação. E também temos as orações sem sujeito, né? Orações que não apresentam sujeito, que não tem essa informação de quem praticou a ação. Ok? Só que hoje nós vamos estudar os tipos de sujeitos determinados, ou seja, aqueles que podem ser identificados facilmente nas orações. E eles podem ser simples, composto e oculto. Temos esses três tipos de sujeitos determinados. Vamos estudar cada um agora. Temos primeiro aqui o sujeito simples.
Esse sujeito simples é formado por apenas um núcleo, ou seja, um termo principal. Por exemplo, o empregado da casa vendeu seu carro. O núcleo é o empregado. Dessa forma, o empregado da casa vendeu seu carro. É dado informação, né, que um sujeito fez alguma coisa. Quem foi esse sujeito? O empregado. E o que ele fez? Vendeu seu carro. Dessa forma, vendeu seu carro é o predicado e o sujeito é simples, o empregado, porque tem apenas um núcleo, tá bom? Um núcleo. Já aqui em sujeito composto, nós vamos ter um sujeito que é formado por dois ou mais núcleos, como, por exemplo, Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Dessa forma, temos dois sujeitos, né, com dois núcleos, no caso, Ana Maria, uma pessoa, e Joaquim é outra. Então, temos dois núcleos. E qual a ação que eles fizeram? Eles terminaram o namoro. Então, esse é o predicado, terminaram o namoro, e temos um sujeito composto, que é Ana Maria e Joaquim, tá certo? Então, essa é a principal diferença do sujeito simples para o composto. No sujeito simples, nós vamos ter um núcleo, e no sujeito composto, dois ou mais núcleos, ok? E o nosso último assunto de hoje é o sujeito oculto. Não sei se vocês já participaram de amigo secreto, né? Que é o que também é chamado de amigo oculto. É quando a gente tira alguém, né, no papelzinho para dar um presente, um chocolate, algo, mas nós não podemos revelar quem é. Mas no fundo a gente sabe quem é, a gente só não pode dizer as pessoas. Isso que é o que acontece com o sujeito oculto, que também é chamado de elíptico, desinencial ou implícito. E como é esse sujeito? Ele não está declarado na oração, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo ou por alguma informação do contexto que contribui para a sua identificação. Por exemplo, quando eu digo vamos sair, nesse exemplo, vamos sair. Quem é que vai sair? Nós vamos sair. Dessa forma, o sujeito está oculto, né? Mas através do verbo vamos, a gente consegue compreender através do contexto que o sujeito é oculto e é o nós. Se eu digo assim, saiu, quem saiu? Quem só pode sair é ele ou ela. Ele saiu ou ela saiu. Então, a gente consegue identificar esse sujeito por meio do verbo, tá bom? Da desinência verbal. Tá, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estudamos o sujeito, o predicado, a posição do sujeito e os tipos de sujeito determinado, que são o sujeito simples, que possui apenas um núcleo, o sujeito composto, que possui dois núcleos, e o sujeito oculto, né, que, como o próprio nome já diz, está oculto, não está explícito na oração, mas a gente consegue identificar através da terminação verbal. E essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos vocês, né? Um abraço virtual. Continuem se cuidando, usando máscara, álcool em gel, que isso vai passar, tá, gente? Essa fase vai passar, essa pandemia vai passar e futuramente vamos nos encontrar, tá certo? Um abraço e tchau, tchau.